Oi, mais uma vez nos encontramos, alunos do LAC Concursos, hoje para aquela aulinha que eu comentei aula passada, né? Crime de corrupção passiva, um crime também, tal qual o crime de concussão, bombástico em informações, em diferenciações, olha, um crime muito bacana de ser estudado. E uma característica legal da corrupção passiva é a seguinte, ela se diferencia de maneira substancial da corrupção ativa, tá? E do crime de prevaricação, bem como do crime de concussão. Então, eles são crimes, concussão, corrupção passiva, corrupção ativa e prevaricação, que parecem simples, mas basta nós analisarmos o verbo do tipo penal e as condutas realizadas que nós vamos ver que eles são bem diferentes e não há que confundirmos, tá? Eu sou a professora Débora Botan, vocês já sabem, leciono a disciplina de Direito Penal e quero convidá-los a fazer parte da aula de hoje, ok? Aulinha de hoje, corrupção passiva, sejam muito bem-vindos. Sem vocês, eu não sou nada, né? Estou aqui diante de vocês para ministrar aula, para dar aula, falar sobre direito penal, aquilo que eu mais gosto de fazer, ok? Então vamos lá? Código na mão? Não? Não? Beleza. Não está na mão o código, me acompanha aqui na tela. O que não pode faltar, você já sabe, você é meu aluno. Aluno da professora Débora, não pode faltar o quê? Leitura de texto de lei, ok? Professora, não estou com o código aqui, vem para a tela, vem para a tela, vem para a tela. Eu não deixo meus alunos desamparados, não deixo. Eu sempre trago o texto de lei aqui na tela. Então, me acompanhe para nós iniciarmos mais essa aula de corrupção passiva. Corrupção passiva é um crime muito cobrado em concursos públicos. Tal qual eu falei aula passada, concussão, corrupção passiva, corrupção ativa, prevaricação, são os crimes, assim, vamos dizer, dos crimes praticados por funcionário público contra a administração, são os crimes que as bancas têm uma predileção especial. Tá? Eles gostam muito de cobrar esses crimes. Por isso, as nossas aulas, as aulas desses crimes em especial, você pode achar elas até um pouco longas, mas são aulas bem completinhas, para não deixar nada para trás. Para quando vocês estiverem realizando uma prova, cair uma questão referente a esses crimes, você vai tirar de letra, ok? Então, vamos fazer a leitura do artigo 317 e darmos então início à nossa aula de hoje. Corrupção passiva. O crime de corrupção passiva é mais um dos crimes próprios praticados por funcionário público contra a administração pública. Pois bem, corrupção, quando falamos em corrupção, o que nós podemos entender por corrupção? Antes até mesmo de identificar as suas espécies. O que é corrupção aos olhos do direito penal? Corrupção é a malversação da coisa pública, é a má gestão da coisa pública, é a maneira contrária à lei para a qual o funcionário dispensa atenção à coisa pública, ou seja, o comportamento contrário à lei do funcionário diante da gestão pública, tá? Diante da gestão da máquina pública. Então, corrupção nada mais é que o quê? Que a malversação, né, da coisa pública. É o mau uso da coisa pública. A má administração, o mau gerenciamento, é você se apossar de coisas públicas, ok? Tudo isso compreende o quê? Corrupção. Só que a corrupção, ela não está só entranhada na gestão pública. Ela não está só entranhada na administração pública. Também está entranhada o quê? Na administração privada. Está entranhada não só no cotidiano de alguns funcionários públicos que praticam esse crime. Ela também está entranhada, muitas vezes, na vida do particular. Não é verdade? Por exemplo, você recebe um troco a mais e não devolve. É uma espécie de corrupção. Você querer furar fila é uma espécie de corrupção, né? Então, corrupção é agir de maneira contrária à lei. Tá? É agir de maneira contrária à lei, é agir de maneira contrária aos bons costumes. Tudo isso é corrupção, é mau uso, é desvio de conduta. Tá? Então, corrupção, desvio de
conduta. Agora aqui, por que nos... tudo bem, professora, tem corrupção por parte do particular e tem corrupção por parte do funcionário público. Agora, por que nos chama muita atenção a corrupção quando ela é realizada por parte do funcionário público? Por que é tão expressiva essa corrupção? Por que nos chama tanto atenção? Por quê? Porque esses funcionários públicos foram confiados a eles, né, a gestão da máquina pública, a administração estadual, administração municipal, administração federal. Ou seja, eles são mordomos, né? Eles cuidam daquilo que não são deles. Eles são gestores de coisa pública. Então, a eles cabe o quê? Cabe um zelo mais do que especial. Porque eles foram eleitos, foram escolhidos por meio de provas, por meio de concursos, né? Que você vai prestar, e eu também, por meio de concurso, ou por meio de uma contratação. Foram escolhidos para gerir a coisa pública, para serem mordomos. Então, é uma função especial, né? Estar ali cuidando da coisa pública. Então, diante dessa responsabilidade, ele se omite e pratica condutas contrárias à lei. Isso nos estarrece. Fala, poxa vida, a ele foi confiada a função de cuidar da coisa pública, ele age de maneira contrária, tratando a coisa pública como se sua fosse. Não é verdade? Então, assim, muito nos chama a atenção em relação ao crime de corrupção passiva. Porque enquanto toda a sociedade espera uma conduta de lisura, uma conduta comprometida, uma conduta honesta do funcionário público, nós temos muito bem o quê? O contrário. Tá? Nós temos uma desonestidade, nós temos uma falta de transparência, ok? E tudo isso acarreta o quê? Prejuízo diretamente para quem? Para nós. Prejuízo para a sociedade, ok? Mas enfim, né? O tema não é corrupção de maneira ampla e genérica. O tema é artigo 317, corrupção passiva, ok? Crime de corrupção passiva é um crime próprio praticado pelo funcionário público. Ok, professor, é um crime próprio praticado por funcionário público. Corrupção passiva. Ok? Crime próprio praticado por funcionário público. Agora, como que ele pratica essa conduta? Como que o funcionário pratica o crime de corrupção passiva? Pratica o crime de corrupção passiva o funcionário que solicita, recebe, tá? Direta ou indiretamente, em proveito próprio ou alheio, mesmo fora da função ou antes de assumi-la, vantagem indevida. Ou aceita a promessa de tal vantagem. Então, olha só, o crime de corrupção passiva, ele nos lembra um pouco qual crime? Concussão. Mas qual é a diferença, professora? A diferença é que na concussão, o funcionário público exige, lembram? É impositivo, é imperativo, é agressivo. E na corrupção passiva, nós temos o quê? Um funcionário público que solicita. Tá ok? Na solicitação é o quê? É aquele pedido que por vezes está nas entrelinhas, ok? Na solicitação há espaço para negociação. O funcionário público negocia com o particular. Na concussão não há esse espaço para negociação. Na solicitação, o funcionário público ele sugere: olha, me ajuda que eu te ajudo. Colabora comigo, que eu colaboro com você. Isso é corrupção passiva, ok? Quando é por meio de uma solicitação. A solicitação é um pedido sutil de vantagem indevida. Ok? Corrupção passiva, o verbo é solicitar. Solicitação é o quê? É um pedido sutil, nas entrelinhas, ok? Diferente da concussão, que é escancarado, que é escrachado, que é impositivo, que é ameaçador, que é amedrontador. Nossa, amedrontador foi demais, corta.
Pois bem, então olha só. Na corrupção passiva, nós temos o verbo solicitar, receber e aceitar promessa, ok? Na concussão, nós temos exigência. Gravem isso. Na concussão, eu tenho uma ameaça, uma coação. Eu tenho intimidação da vítima por parte do funcionário público. Na concussão, o funcionário público ameaça, intimida, coage a vítima. Ele exige, ele tem uma conduta dura, uma conduta rígida diante da vítima. Na corrupção passiva, não. Na corrupção passiva, nós trabalhamos de que maneira? De maneira sutil, de maneira suave. O funcionário público, ele sugere uma colaboração. Ele sugere que o particular ajude ele. E ele, para que ele possa ajudar o particular, tá? Então, primeira conduta é a solicitação. Ou ele recebe. O particular chega lá, põe um dinheirinho na mesa dele, ele já entendeu tudo, recebe. Corrupção passiva, ok? E aceitar promessa de vantagem. Ele aceita. O particular chega e fala, olha, se você agilizar essa situação para mim, você tem um ano grátis lá no clube de golfe. E aí? Beleza, né? Eu aceito essa promessa. Mas eu só vou poder liberar esse um ano gratuito se eu tiver esse benefício. Depois que eu tiver esse benefício, num futuro próximo, eu prometo, eu libero um ano gratuito para você frequentar o clube, ok? Então, corrupção passiva, minha gente, não há que se confundir com concussão, porque os verbos são diferentes, tá bom? São diferentes. Em que pese, ambos serem um crime praticado por funcionário público. Em que pese, ambos apresentam a característica de ser realizado de maneira direta ou indireta, em benefício próprio ou alheio, em razão da função, mesmo fora dela ou antes de assumi-la. O que diferencia? É o verbo. Tá, professora, em uma questão prática de concurso, de exame de ordem, eu vou conseguir identificar. Eu vou ler exigir e vou marcar concussão. Eu vou ler solicitar, receber ou aceitar promessa e vou marcar corrupção passiva. Vai, claro que vai. Beleza. Agora, professor, e na prática? Como que nós vamos identificar, só por curiosidade, como que vamos identificar na prática quando é concussão e quando é corrupção passiva? Pela conduta do funcionário público, pelo tom de voz. Se ele fala abertamente que ele quer a vantagem indevida ou não. E no final dessa aula, eu separei a tirinha de um episódio, de um programa, Porta dos Fundos. Eu não sei se alguém já assistiu. Você vai lá no YouTube, Porta dos Fundos, episódio Porta dos Fundos, suborno. Clica lá. É corrupção passiva escancarada. E eu trouxe, fica até o finalzinho, fica comigo, que eu vou mostrar. E vocês vão identificar claramente. Prof, é corrupção passiva. Nada tem a ver com concussão, porque não tem exigência. Então, fica comigo, que no final da aula, na prática, ao vivo e a cores, com Porta dos Fundos, não sou muito fã, mas esse episódio foi fantástico para mim. Tudo que eu vejo, eu tenho que alinhar ao direito penal. E esse deu muito, muito certo, tá ok? Então, vamos lá agora. O artigo 317, corrupção passiva, ele está estruturado como? Ele está estruturado no caput, descrição da conduta. Depois nós temos o parágrafo 1º, com uma causa de aumento de pena. E depois nós temos o parágrafo 2º, denominado o quê? Corrupção privilegiada ou gratuita. Tá? Corrupção privilegiada ou gratuita. Então, 317 se estrutura como caput, descrição da conduta criminosa. Parágrafo 1º, uma causa de aumento. Parágrafo 2º, a corrupção chamada de privilegiada ou gratuita. Bora que penal está só começando hoje. Artigo 317. Corrupção passiva, ok? Eu sei que você está se perguntando, mas, gente, também tem corrupção ativa. Tem, claro que tem corrupção ativa. Eu vou falar nessa aula. Aguenta aí, calma,
Calma, só um pouquinho. Bora começar aqui, bora entender esse texto de lei. E aí nós já vamos passar para as espécies de corrupção. Vamos trabalhar situações hipotéticas. Vamos analisar parágrafo 1º, parágrafo 2º, questões e tirinha de porta dos fundos. Essa aula tá demais. Bora, bora comigo, vem cá. Bora. Vamos lá. Passar, estudar, alcançar aquilo que você almeja. Desistir jamais. Bora aqui, galerinha. Vamos lá. Artigo, então, 317 do Código Penal. Olha só. Solicitar. Enquanto o 316 é exigir, aqui é o quê? Solicitar. Então, olha os verbos, pessoal. Solicitar ou receber. Para si ou para outrem. Direta ou indiretamente. Ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela. Vantagem indevida. Ou aceitar promessa de tal vantagem. Pena de 2 a 12 anos. Olha aqui que coisa interessante. Lembra que há uns crimes atrás, há umas aulas atrás, eu comentei com vocês sobre o princípio da proporcionalidade. Lembram? Da proporcionalidade. Onde nós tínhamos uma conduta grave com uma pena insignificante. Agora, veja bem, nós temos corrupção passiva com pena de 2 a 12. Né? É um crime grave com uma pena o quê? Relativamente grave. Só que a conduta de solicitar, ela é uma conduta mais branda do que exigir. E ainda assim, o crime de corrupção passiva, ele é mais severamente apenado do que o crime de concussão. Então, interessante, né? Então, em que pese concussão ser um crime realizado de uma maneira mais agressiva, a pena dele é menor em relação ao crime de corrupção passiva, que é um crime realizado com uma conduta o quê? Sutil, nas entrelinhas, sem agressividade, ok? Só para registrar, só para vocês terem isso em mente. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para fazer um convite muito especial para você que está se preparando, que está estudando para o concurso da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais 2018, claro, para o cargo de soldado combatente. Nós aqui da Lá Concursos, nós preparamos um curso super atualizado, super competitivo, ponto a ponto do edital, por apenas 10 parcelas de R$ 35,00. É isso mesmo, 10 parcelas de R$ 35,00, você vai ter esse super curso aqui na Lá Concurso. Esse vídeo que você assistiu é apenas um trecho, um pedacinho da aula, né, uma das aulas que nós temos para a galera. É uma aula demonstrativa para você conhecer a qualidade e a potência que são os nossos professores. Bacana, pessoal? Então espero vocês aqui na Lá Concursos. Um forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau. Clique lá.